Alô, galera, um novo tropeço do Santos nesta quinta-feira na Vila Belmiro, desta vez pela Copa do Brasil, estreia da equipe na Copa do Brasil. O Santos não passou de um empate contra o CRB, equipe da Série B do Campeonato Brasileiro. E olha que ficou barato, hein? O Santos poderia ter perdido a partida, o CRB jogou melhor e teve um pênalti desperdiçado no final do jogo. Bom, esse novo tropeço deve provocar mudanças importantes na equipe. O técnico Kleber Xavier, que também fez a sua estreia pelo Santos nesta partida, pode antecipar mudanças para o jogo deste domingo contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Vou falar sobre isso. Vou falar também de uma possível saída de Guilherme. Pode ser que Guilherme não vista mais a camisa do Santos. Vou explicar essa história para vocês. E também vou trazer detalhes e imagens do que aconteceu na Vila Belmiro depois da partida contra o CRB. Imagens de pânico, de tumulto, portão arrombado, torcedor desesperado, em pânico, fugindo de gás de pimenta. Enfim, tudo isso depois da vinheta. Fique ligado. Galera, parece que essa crise do Santos não tem fim. Mais uma vez o Santos decepcionou sua torcida dentro de casa, estreou muito mal na Copa do Brasil, só empatou contra o CRB e olha que esse empate ficou no lucro para o Santos, hein? Ficou no lucro porque o CRB jogou melhor, teve um pênalti ao seu favor, colocou bola na trave, enfim, teve as melhores oportunidades, especialmente no segundo tempo, e teve o pênalti, né, que foi defendido pelo Gabriel Brazão, já nos acréscimos da partida. Enfim, o CRB esteve muito mais próximo da vitória do que o Santos, essa é aqui a verdade. Agora o Santos enfrenta a equipe de Alagoas no jogo de volta no dia 22 de maio e tem que trazer uma vitória de lá, de Alagoas, ou pelo menos empatar e decidir nos pênaltis, mas vai ser difícil, levando em consideração o futebol que o time está apresentando, né? E é por isso que o técnico Kleber Xavier, que fez a sua estreia nessa partida contra o CRB, pensa em antecipar mudanças que ele só estava programando para o outro jogo, o jogo seguinte, pelo Campeonato Brasileiro, depois do Grêmio, que vai ser o jogo contra o Ceará no outro final de semana, sem ser nesse final de semana no outro. Mas como o Santos jogou muito mal nesta quinta-feira e precisa dar uma resposta rápida ao seu torcedor, o técnico Kleber Xavier deve antecipar essas mudanças e eu vou trazer aqui para vocês algumas possibilidades de mudanças, algumas já definidas. Vou trazer aqui para vocês uma possível escalação do Santos para a partida deste domingo. Kleber Xavier provavelmente vai manter a sua linha defensiva, mas deve promover mudanças importantes a partir do meio de campo. A primeira é a formação do meio de campo, que deve ter 4 jogadores. O Santos deve jogar num 4-4-2. Como ele vai ter os retornos de Tassiano, Gabriel Bontempo e Soteldo, ele pode tirar Schmidt e também Pituca. E aí o Santos jogaria com Rincon de primeiro volante, Gabriel Bontempo do lado direito, Tassiano do lado esquerdo e Roulheiser fazendo aí, né, o ponta de lança, a função de armador mais centralizado pelo meio de campo. E na frente, Soteldo vai ganhar a vaga de Guilherme e Tiquinho ou David Washington no comando de ataque. Seriam aí, se todas essas mudanças acontecerem, seriam 5 alterações em relação à equipe que jogou contra o CRB. Portanto, poderemos ter um Santos muito diferente para essa partida contra o Grêmio. Vamos esperar. É isso, inicialmente o técnico Kleber Xavier programava essas mudanças para o jogo contra o Ceará em casa no dia 12 de maio, mas pela necessidade e também pela pressão da diretoria, é bem provável que ele faça no mínimo 3 alterações para a partida contra o Grêmio. Vamos esperar. Agora quero falar sobre o atacante Guilherme, que pode não vestir mais a camisa do Santos. Eu vou explicar essa história para vocês. Todo mundo sabe, o Guilherme vive o seu pior momento no clube. Depois de brilhar na temporada passada, na Série B, depois de ser artilheiro no Campeonato Paulista deste ano, Guilherme não conseguiu jogar mais. Iniciou o Campeonato Brasileiro de forma muito ruim, passou a ser pressionado pela torcida. Nos últimos jogos foi muito vaiado. No jogo contra o Bragantino, antes desse jogo contra o CRB, ele foi vaiado durante boa parte da partida. Quando pegava na bola, a torcida vaiava. Ele está sem clima neste momento para jogar no Santos. Confidenciou isso a algumas pessoas próximas dele lá no CT Repelé.
e eu conversei com essas pessoas e o Guilherme já demonstra vontade de deixar o clube. E como ele já disputou 6 jogos pelo Santos neste Campeonato Brasileiro, ele não poderia jogar o 7º jogo, porque isso impediria que o Guilherme fosse negociado para uma outra equipe do Brasil, a não ser que ele fosse jogar na Série B. Mas para jogar na Série A por outro clube do Brasil, Guilherme não pode mais disputar nenhuma partida pelo Campeonato Brasileiro. Então, existe a possibilidade de Guilherme ser negociado agora. Existe essa possibilidade, o jogador está estudando isso com seu staff e o Santos entende a situação e, se tiver condições de negociar o Guilherme, não vai hesitar em fazer isso. Então, Guilherme realmente tem boas possibilidades de não vestir mais a camisa do Santos. Ele foi substituído no intervalo do jogo desta quinta-feira porque reclamou de dores no quadril. Ele tem uma inflamação crônica no quadril, reclama disso há muito tempo e por isso não joga neste domingo, já está fora da partida deste domingo, o que aumenta ainda mais a possibilidade de o Santos, junto com o staff do jogador, procurar um outro clube para ele. Então, Guilherme pode ser negociado, pode não jogar mais pelo Santos. Claro, vamos esperar aí o desenrolar da semana, pode ser que o jogador se acalme, que queira esperar um pouco mais. A diretoria do Santos pretende conversar com o jogador e o seu staff nos próximos dias, portanto, podemos ter novidades em breve. E agora, para encerrarmos esse vídeo, eu vou exibir aqui para vocês imagens da Vila Belmiro, logo depois da partida contra o CRB, que mostram como é que ficou o clima, torcedor desesperado com a ação da polícia, que, para conter excessos de torcedores da torcida uniformizada, utilizou bombas, gás de pimenta e causou o maior tumulto fora e dentro do estádio. Teve torcedor que arrombou um portão que dava acesso das arquibancadas para as sociais para fugir das bombas e também do gás de pimenta. Eu vou mostrar para vocês essas imagens que eu gravei agora. O pessoal quebrou o vidro aqui para poder sair aqui. Reforça aqui, né? Quebrou o portão aqui, ó. Quebrou a porta, estão passando tudo, pô. Situação delicada aqui, o pessoal tá de cabeça quente, tiveram que quebrar aqui o portão de acesso onde fica a arquibancada da torcida jovem, porque tinha pessoas aqui com crianças e quando a polícia militar começou a soltar bomba lá do lado de fora, causou um tumulto aqui dentro e o pessoal ficou assustado, querendo sair e não abriram esse portão aqui que dá acesso às sociais do Santos. E o pessoal que estava nas arquibancadas da torcida jovem, onde fica a torcida uniformizada do Santos, quebrou a parte de baixo da porta, o vidro, e estão passando aqui, ó, pro lado de cá, porque o pessoal está assustado mesmo, tem criança, o pessoal está assustado e querendo sair, a polícia soltando aqui gás, o pessoal não está conseguindo respirar direito, enxergar, difícil, muito difícil aqui a situação na Vila Belmiro. Parece que essa crise do Santos não tem fim, né? Lamentavelmente, a situação é essa aqui. É isso, vocês viram aí cenas realmente lamentáveis, crianças protegendo a boca, o nariz por conta do gás de pimenta, as pessoas desesperadas procurando sair ali da zona da confusão, na arquibancada onde fica o pessoal das torcidas uniformizadas, procurando um lugar mais seguro, querendo ir para as sociais do clube, e aí tiveram que arrombar o portão, quebraram ali aquele portão de vidro, enfim, muita confusão, muito pânico. A gente espera que o Santos, né, resolva logo essa situação, supere essa crise para que o seu torcedor tenha um pouquinho mais de paz e alegria. Tá difícil torcer para o Santos, né? Infelizmente. É isso, gente. Grande abraço a todos. Valeu, nos vemos no próximo vídeo.